Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira, feriado de Tiradentes, a gente recebe aqui em nosso estúdio o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece em Jundiaí região, é só acessar o nosso portal rpnoticia.com. Não saia daí, que o programa Observatório Regional volta em instantes. Muito boa noite, está no ar mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira a gente conversa com o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. Júlio, boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Observatório Regional. Boa noite, foi um prazer voltar aqui de novo. André, boa noite. Obrigado também pela presença. Momento muito importante do país. O Júlio a primeira vez esteve aqui, se não me engano, também numa eleição, né? A gente falou bastante aí de política. De lá para cá, né, Júlio, o cenário mudou bastante. Panorama econômico, político, enfim, nada daquilo que a gente conversava, pelo menos de esperança o povo brasileiro teve, né? Acabou se concretizando. Aí eu já abro o programa desta noite querendo saber de vocês dois, primeiramente a você, Júlio, quem é que saiu ganhando com essa decisão que nós tivemos na Câmara dos Deputados no último domingo? Isso aí é uma situação que para mim é extremamente clara, né? Que até algumas discussões que eu faço em classe lá com o pessoal do colégio, né, do Divino, que o PMDB foi o grande vencedor dessa história toda aí. Eu não vou falar que é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro seria vencedor se realmente nós pudéssemos ter um processo eleitoral que desse base para esse novo governo, né? Porque assim, pela terceira vez a gente vai ver na história do nosso país o PMDB assumindo a presidência do país sem ser eleito. Isso aconteceu com Itamar Franco, mas desculpa, que veio depois do Tancredo, eu esqueci agora o nome. Sarney. José Sarney. Daí veio também com o Itamar, agora vai acontecer com o tempo, porque fatalmente isso vai acontecer. É óbvio que a maioria simples vai ser muito facilmente alcançada, principalmente que você precisa de 41 senadores para você obter essa maioria simples. Tem 19 do PMDB. Mesmo ele não tendo essa unidade 100%, tem uma força muito grande. E assim, na minha concepção, assim, o mais fortalecido foi o PMDB e não foi o Brasil, né? Porque quando você olha a estrutura que foi colocada, ela mostra pra gente que a estrutura política partidária brasileira está errada. Quantos partidos a gente temos? Nós temos quase 31 partidos. Não faz sentido. Assim, a gente tem uma fragmentação que o eleitor ele não se identifica mais com o partido e dificulta até as relações. Fica quase, assim, mesmo com o Temer ele assumindo, como ele vai governar? Como que ele vai ser possível a governança ali? Ele vai ter que fazer aliança com tantos partidos que isso vai gerar também a fragilidade dele, que foi o que aconteceu com o governo. Aliás, né, já há cobrança interna, né, André, do PP, dos partidos que apoiaram, que votaram pelo sim do impeachment. Bom, então, eu queria fazer um comentário sobre... Claro, até porque foi a questão... Sobre o problema político do Brasil é a Constituição nossa. A nossa Constituição foi mal elaborada. Eu acho que poderia ter feito todos aqueles avanços As emendas? Todos aqueles avanços que tinha que ser feito, poderia ser introduzido na antiga Constituição. Hoje, nós temos uma Constituição parlamentarista, um misto de parlamentarismo e presidencialismo. Quer dizer, e é uma coisa derrotada, porque não tem um partido político. Você falou a verdade, não tem um partido político. Hoje nós somos um amontoado de partidos, e vou dizer uma coisa, quem participou como eu sabe, as pessoas votam no partido se tiver nome que elas confiam, elas conhecem, senão elas não votam, não. Ou nome político, porque senão elas não votam. Então não adianta criar um monte de partido e pôr qualquer um. Outra coisa errada, eu acho errado, não sei, abrir a televisão para os candidatos parlamentares lá
falam, quanto mais besteira alguém falar, mais ele é votado. Mentem, falam. Outra coisa errada, marketing de campanha em televisão. Deixa as pessoas falarem. Quem é candidato? Eu acho que o executivo sim deveria ter uma TV aberta fácil para ele expor programa. Mas o legislativo, ele tem que ir lá explicar o que é o legislativo. O legislativo é fiscalização, enfim, acompanhar o exercício do executivo, se está certo ou se está errado, votar a lei do executivo, votar a lei que não altera finança e nem de nenhum jeito, nem criando despesa e nem aumentando receita, que ele não pode. Ora, se ele não pode fazer isso, ele tem que entender a função dele. Então, eles vão lá para brigar, negociar o que o Lula fez, o que a Dilma fez. Negociou com o dinheiro da Petrobras, essa gente. Tá certo? É porque a Constituição nossa está errada. Dá essa oportunidade. É esse que é o problema. E as pessoas que foram lá não são pessoas formadas. A meu ver, eu não sou sociólogo, acho que ele fala melhor que eu. As pessoas têm que ter uma certa formação até de sociedade para ok, André, concordo. Agora, quem está lá foi eleito para estar lá. Sim, claro. Então, a sociedade, concordo com vocês, é um excesso absurdo de partidos, correto? Não, mas agora só uma parte. Só uma parte. Agora você vê como a Constituição é problema também, porque você vê, o partido pega um artista de televisão, vai lá e se elege com 2 milhões de votos e carrega... Puxa um monte. Puxa um monte que nem sabe, o povo nem conhece quem foi lá. Então, mas por isso que é a questão a tem estrutura política mudar. Partidária do Brasil, ela está totalmente equivocada. Tá equivocada. A pessoa, assim, ela acha que ela vota na pessoa, mas ela não vota na pessoa. Ela não tá sabendo. Ela vota na coligação. Ela tá carregando e ela não tá e isso está errado. Então, isso é completamente equivocado. Está carregando um grupo que ela nem nunca viu na frente. O cidadão carrega, ela vai lá. Então, isso acaba gerando problemas graves para a gente. O povo não se sente representado pelos políticos que estão ali. Né? Então, assim, quando você tem, por exemplo, a estrutura de um voto obrigatório, onde as pessoas são obrigadas a ir votar, elas não sentem que aquela pessoa com que ela votou é um representante dela. E o pior, acho que é o mais cancerígeno nessa história toda, o cara que se elege, ele não vê aquela pessoa que votou ele como ele sendo representante dela. Ele vai lá e vai advogar em causa própria. E vai legislar em causa própria. E é isso que a gente vê os problemas. Tanto é que se a gente olhava lá assim, chegava até... eu consigo dar risada em casa, né? É verdade. Não, eu vou votar pela minha família, pela minha mãe, pelo meu avô, pela minha tia, neto, pelo meu não sei. Só que só esqueceu, a maioria esqueceu de quem? Quem colocou eles ali? Não. E o principal, né? Poxa, o povo está clamando para o emprego, empresa fechando. Poderia se falar por isso até, né? Vou voltar para um festival de beijo, né? Um beijo para meu pai, para minha mãe e para você. Para uma pátria segura, firme, que nos dê emprego, que nos dê segurança para o trabalhador, que dê consistência para as empresas se instalarem, aquela coisa. Não fala nada disso, vai lá e fala da família. Né? Quer dizer, foi parece um teatro, sabe? É um show de horror, aquilo ali. Parece tragicômico, assim. Bom, agora, eu gostaria de saber de vocês também o seguinte. Se o processo de impeachment ele só ocorreu por força das manifestações? Eu pessoalmente, acredito que não. Foi muito mais por uma articulação política colocado ali dentro do que a pressão da população. Que eu acho que é legítima, que é correta, porém, eu não acredito que ela seria capaz, né, de fazer isso. Todo esse processo só ele ganhou força quando o PMDB resolveu falar, eu não estou sendo bem acolhido, eu não tenho os cargos que eu quero, e assim, porque se não fosse a articulação do PMDB, a gente jamais teria impeachment.
Olha a quantidade de parlamentares que você tem, tanto nos deputados quanto nos senadores. Foi a partir do momento que o PMDB se condicionou, estamos desembarcando do governo, acabou. Bom, acabou, entendeu? É o seguinte, o movimento de 2013 já era um sinal, o movimento de março foi um sinal, o movimento de fim de ano já foi mais fraco, mas, claro, então, o povo fora também enxerga. A oposição não tinha força. Então, é isso, mas assim, só que não teria conseguiria chegar. Quando o PMDB se posicionou, ela começou a enxergar força. Mas que o povo influencia. Mas o que influenciou? Foi só a rua? Não. Foi o desemprego, foi o descontrole total da economia e todas essas coisas que apareceram aí que a Lava Jato... Que estão aparecendo. Fez aflorar. Quer dizer, então, esse povo... Tem um povo que foi para a rua defender a Dilma, que é real, isso todo mundo sabe. Tem de 25% a 30% PT ou outros partidos que se juntam. Mas tem 70% também da população que são pessoas... Não, mas não necessariamente. Sim, mas são pessoas que vivem para a família, que vivem para o trabalho e que não... Ela não tem essa preocupação de ir para a rua para tirar. Ela vai fazer a função. Houve insatisfação de boa parte, né? Do brasileiro. Eu não fui na rua nem defender um lado nem o outro. Eu fui para assim, não fui nem um lado nem outro, porque assim, eu não conjuguei da mesma situação, de que nem um lado nem o outro merecia essa situação. E eu também estou assim, do mesmo jeito que, por exemplo, eu não acredito que... Sim, se você é PT, você estava na rua 20%, 30%. O outro é contrário. Não, PDT, PCdoB. Mas o restante é contrário. Não. Tem uma posição que não é nenhum lado nem outro. Nem outro. É isso. É a minha posição que eu partilho, que a minha família partilha também. Assim, da gente ter assim, de não dá para defender. Não dá para é indefensável o que o PT fez, mas só que eu também não posso partilhar da situação que foi colocada e quem está sendo beneficiado com ela. Mas você tem que ver o seguinte, eu também não partilho com isso, mas acontece que alguém fica segurando esse bloco, e esse bloco tem que ser desmanchado, começa a ser desmanchado. Essa que é a grande verdade. Bom, a gente, o Júlio e André, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois eu quero saber de vocês o seguinte. Se vocês pensam dessa forma também, que tudo são etapas. Primeiro com a Dilma, e aí vocês vão analisando ainda já no intervalo, se também, até porque a gente vai citar nomes, que todos eles estão na Lava Jato, todos eles do PMDB, inclusive o Temer. Não sai daí, o programa Observatório Regional volta em instantes. Já voltamos com o último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. No bloco anterior eu fiz a seguinte colocação, se vocês acham que agora vai ocorrer por etapas. Porque assim, o Júlio falou, parte daquelas pessoas que estavam na rua não era nem PT, nem PMDB, nem PSDB, enfim, é contra todo esse processo, esse sistema que a gente tem visto nos últimos anos no país e que acabou, infelizmente, tirando o emprego de muitas pessoas, aqueles que não perderam, até a pesquisa recente, de cada 10 presidentes ou diretores, 7 tiveram redução salarial brusca, ou seja, afetou a vida de mais de 10 milhões de pessoas. E a população, cansada de ver tudo isso, e de enriquecimento, e de denúncias, e de prisões, enfim, foi para as ruas protestar. Houve esse processo, agora está no Senado, do impeachment da presidente Dilma. O Júlio citou que não concordou, por isso também não foi para a manifestação, por achar que o PMDB também está envolvido, como a gente... E aí entrou aquela minha questão. Se vocês acham que vem por etapas, porque o Cunha também está sendo investigado. O Romero Jucá, atual presidente do PMDB, também está sendo investigado. Michel Temer também está sendo investigado. Renan Calheiros também está sendo investigado. Fora as delações, os nomes de deputados que devem envolver todos os partidos e que ainda não vieram a público, mas enfim, mas isso deve bater mais de 100, 120 deputados. Então,
Agora, esse processo deve ser por etapas? O primeiro passo é esse. Vocês acreditam que o Michel Temer... Não estou falando de possibilidade de governo, de governar com apoio do Congresso, enfim. Isso, ele tem 367, correto? Mas se essas manifestações vão continuar agora para que haja essa limpeza também nos outros partidos? Assim, se houver realmente essa continuidade da discussão, de se o povo ir para a rua, aí sim seria um momento muito importante da democracia do país, que a população se colocando contrária a todas essas situações. Então, assim, porque hoje é muito fácil eleger um bode expiatório 2, né? Você pega lá Dilma e o PT, beleza, você elegeu esses 2 bodes expiatórios e bater em cima. E agora? Mas a rejeição ao Cunha é muito grande também. Então, daí agora, assim, vamos continuar esse processo? Se isso realmente acontecer, aí sim a gente pode falar que, de alguma maneira, aos trancos e barrancos, a democracia do país se está fortalecendo, a população está entendendo o seu papel e vai realmente ter alguma coisa muito melhor para o país. Mas eu duvido que, do mesmo jeito que só foi possível a abertura e o andamento do processo de impeachment por uma posição política, esse mesmo posicionamento político não vai dar continuidade ao resto dos processos, nem contra o Cunha, nem contra o Temer. E isso aí que a gente vai ver. Mas o Ministério Público vai dar sequência, a Polícia Federal vai dar sequência. Então, mas só que a questão do foro privilegiado, que lhes traz alguns benefícios que são muito importantes. Porque antes de ele não vai ser julgado pelo povo, o Eduardo Cunha. Ele vai ser julgado pelos próprios pares, na qual a gente vem acompanhando. Ele vem trocando a comissão o tempo todo. Né? Ele vem posto. Há quanto tempo a gente viu falar sobre... Antes de falar de impeachment da Dilma, já tinha um processo contra ele, né, de perca de mandato. E até hoje está lá. E não tem, assim, prazo para terminar isso. Então, aonde a gente vai chegar? Bom, esse é o caso, do Cunha é o caso. Mas o Ministério Público, independente se for privilegiado ou não, ele vai continuar denunciando e o Supremo vai apreciar. Apreciou o mensalão. O Zé Dirceu foi condenado pelo quantos Supremo. anos depois? Sim, mas... esse o sentimento de impunidade que a população tem é algo impressionante. Mas o Supremo é a instância última, né? Quando vai para a primeira instância que demora mais. Mas quanto tempo ficou dentro do... Mas ficou lá, porque do é STF, complicado mesmo, é complicado. Você não, então, você não condena uma pessoa assim se você não tem certeza. Então, mas é justamente nessa... Assim, é muito importante na Constituição brasileira a gente falar da questão da presunção da inocência da pessoa, né? Você tem o direito da defesa ampla. Mas o problema é que, assim, a gente está garantindo a impunidade por isso. Não, né? Porque assim, a pessoa ela garante que vai demorar muito. Jurídico, o foro privilegiado, tá certo, tem as pessoas que têm o cargo de legislativo, é para preservar a palavra, a ocupação do cargo, no exercício do cargo, não para criminoso. Mas eles usam isso. Não, mas acontece que é um pouco complicado por causa do Congresso, não por causa do Tribunal, porque o Supremo já declarou como chama lá, o presidente da Câmara, Eduardo, como réu, só que a Câmara não deu. Não dava aval dele. Não dava, mas então não é o problema, não é o Supremo. Então, aquilo que o Leandro disse, que o Ministério Público e a Polícia Federal vai continuar atuando, vai. Está dando até respeito no Brasil lá fora. Tá certo? Que ela vai continuando. Você pode ver que o juiz Sérgio Moro continua atuando. Então, só que o problema é que a gente fica... A atuação do Ministério Público é fantástica. Acho que assim, a gente nunca teve ao longo da nossa história um processo onde um poder, né, no caso o judiciário, ele atuar desse jeito. Acho que é muito interessante. Então, aconteceu que ele pegou as figuras que não está com o foro privilegiado, está atuando. Mas o Supremo, a hora que o Janot, que é o Procurador-Geral da República... Aliás, o processo do Cunha está Pois é, já está dando. Então o problema não é do Supremo, o problema é a Câmara que não... Então, mas vamos olhar... Então o processo político nosso é defeito mesmo da Constituição, precisava reformar a Constituição. Então agora vamos olhar pela ótica do povo.
o sentimento de impunidade. Porque assim, tudo bem, a gente tem uma instrução um pouco maior, uma vivência um pouco maior, a gente entende essas diferenças de proteção. E a população, como é que fica? Não, mas, Júlio, ela olha da impunidade. Sim, o Júlio, sentimento que a gente mas tem não é só é de desse lado, impunidade. não. Não é só desse lado, não. Pega um cidadão que está arrebentando coisa na rua, você viu nesses movimentos todos, o cidadão é pego, daí a pouquinho já está solto, quer dizer, está arrebentando outra vez. Quer dizer, é só de lá? Não é. É a comunidade brasileira que está complicado nesse setor. Mas eu acho que, o Júlio não pensa como eu dessa forma. Eu acho que vai cair todo mundo, viu? Por etapas, mas eu acho que cai. Eu acho que seria uma das coisas mais lindas. Eu acho que chegou. Mas vai cair. Vai cair todo de mundo. Tempo. Vai cair todo mundo. Eu acho que chegou um momento muito importante. E apesar das manobras e apesar das manobras do Cunha, acredito também que se ele não sair, se ele não renunciar, ele vai ser caçado. Eu também acho que é questão. A gente pode demorar um pouco, mas eu acredito nisso. Agora, outra questão que eu gostaria de ver com vocês é o seguinte. Isso que nós estamos vendo já desde da posse do segundo mandato da presidente Dilma e com a recessão econômica e ao longo desse período, principalmente no final do ano de 2015 para 2016, a gente viu muitos políticos deixarem o Partido dos Trabalhadores, aqui na região também, vereadores deixando o PT, Perfeito. Gente saindo do PCdoB, né? Prefeitos. Imigrando para outras legendas. Isso deve interferir no resultado das eleições municipais e digo mais até. Na última eleição municipal, nós tivemos uma mudança geral. Não houve continuidade dos partidos. Mudou Várzea Paulista, mudou Campolim Paulista, mudou Jundiaí, mudou Itupeva, mudou Louveira, não me lembro. Louveira mudou também. Enfim, a Itatiba não mudou. Não me recordo bem. Isso deve mudar agora tudo de novo? Vocês acreditam que a população vai ver de uma outra forma, até outros nomes como possíveis candidatos? E assim, acho que tem duas situações. Né? A primeira coisa é quando a gente olha a gente citou os partidos, tem o alto clero e o baixo clero. Né? Sim. O baixo clero foi o primeiro a desembarcar. Né? Sendo o primeiro a desembarcar, você tirou, né, alguns vereadores, alguns políticos, eles acabaram saindo, isso é fato. Mas eu acredito sim que deva haver um papel de mudança, de novo, porque assim, pelo menos a gente está num processo, a população, o eleitor, de experimentação. Isso não deu certo? Eu posso trocar. Apesar que o povo paulista não troca muito, né? A gente tem um determinado grupo no poder há muito tempo no Estado que tá. Mas na nossa região a gente teve interessante. Cidades que eram governadas pelo PT, né? Várzea, por exemplo, né? Mas a capital tem mudado também. Então assim, a gente tem umas alternâncias. Mas isso é legal. Eu assim. acho bom também a alternância de poder. Só que, agora, por exemplo, a lógica seria a reeleição. Do que a gente tem visto nos últimos anos. Na maioria dos locais, sim. A maioria dos locais. Porém, esse momento que o país vive, esses atuais prefeitos terão mais dificuldades de conseguir uma reeleição? Eu acredito que sim. Eu acho que André, sim. A esfera econômica atrapalha, né? É a fase das mudanças. Não é que, vamos dizer, o pessoal tem a mania de dizer que não, porque o Brasil, as coisas estão caminhando errado, porque é a fase da mudança, saturou. Então, vai haver mudança agora, vai haver mudança. Assim, quando eu fui eleito em 82, foi a fase da mudança. Eu batalhava contra a Arena o tempo todo, estava na oposição. E era difícil, porque os nomes políticos estavam na Arena na época. E foi aquela fase que foi eleito o Montoro, foi eleito naquele grupo. Houve essa mudança. Agora eu acho que já estamos vivendo esse momento. Vai acontecer, não agora, nesse instante, daqui a pouquinho. Bom, vamos ver aí o que nos aguarda, né, esse futuro. E a gente espera por, infelizmente, economicamente, mesmo com a mudança de governo, isso não deve mudar tanto para nós, né, pelo menos a curto, médio prazo. Os especialistas já estão prevendo só para 2018, mesmo com uma nova equipe econômica, enfim. Mas a gente tem que torcer realmente para que as coisas mudem, porque do jeito que estão,
acho que o povo brasileiro não aguenta mais, né? E a gente vai ter esse poder na urna. O poder quem tem a população e é na urna. Aí não tem jeito. Com 50 partidos, 3, 4, a gente tem a opção do voto. E vocês estão certos. Não deu certo, meu amigo? Não venha mais, porque você não vai mais ser eleito, né? Muito obrigado. E vai ser assim, ó. Vai ser a mudança, mas uma mudança global. Não vai ser picado, não. Porque agora está saindo, deve sair a Dilma. Mas depois vai ser a mudança global, eu acho. Só que vai ter que reformar esse sistema. Bom, Júlio, obrigado pela presença aqui no Observatório Regional. Boa aula. Obrigado a você. André, obrigado também pelos esclarecimentos e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Obrigado. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.